noite a todos. Estamos aqui reunidos na noite de hoje para mais um encontro com o Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, nós iremos fazer a nossa prece, dizendo assim: Senhor Jesus, bom e amado Deus, Teresa d'Ávila, nossa patronese, espíritos amigos, benfeitores da casa responsável por esse centro espírita, Rafael, Ubirajara e Francisco de Assis. Que sejam as nossas primeiras palavras um profundo agradecimento pela oportunidade do trabalho no bem e da divulgação doutrinária desta doutrina espírita que é este consolador prometido para todos nós. Sendo assim, pedimos a esses benfeitores, pedimos a Ti, Senhor, Tu que és o nosso guia, o modelo e o grande médico de nossas almas, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, para que possamos dar por iniciado o nosso encontro com o Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, estou aqui mais uma vez, Todos já me conhecem, sou Jurema Marques, do Centro Espírita Leon Denis, mas também do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que se intitula O Encontro com o Evangelho, que realizamos todos os domingos às 18 horas. Nós estamos estudando o capítulo 23, que se intitula Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta diária. E nesse capítulo 23, que se intitula Estranha Moral, nós vamos estudar o item 4, que tem como título Abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. E o item 4 nos diz o seguinte: aquele que houver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. São palavras de Mateus, no capítulo 19, item 29. É um item bem pequeno, mas de grande profundidade. Porque quando ele fala, em abandonar pai e mãe em meu nome, isso não quer dizer que Jesus queria dizer que devemos abandonar os nossos pais, a nossa família, em nome dele. Até porque o Evangelho nos diz, que são palavras também trazidas por Jesus, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Ou seja, nós devemos honrar a esses dois grandes seres que nos deram a oportunidade da reencarnação. Mas sabemos também que a constituição familiar é algo muito importante para o Mestre Jesus, porque tudo começa em casa.
Eu sempre costumo dizer isso. Nós somos recebidos por uma família. E todos aqueles espíritos que estão naquela família, eles vieram porque eles necessitam aprender a se amar. Por que isso? Porque nós temos vida pretérita. E se estamos numa família, nós estamos reunidos, não quer dizer que todos terão afinidade, todos serão simpáticos. Uns serão mais afins, porém os outros não serão tão afins assim. Mas, se estamos juntos nessa família, é porque precisamos aparar as nossas arestas. É porque precisamos aprendermos a nos amar. E aí, se existe dentro da família aqueles que têm mais afinidade, ótimo, o trabalho já foi feito. Mas existe também dentro da família alguma repulsão. E é aí que nós precisamos nos dedicar, nos buscarmos, nos melhorarmos juntos, porque a gente precisa aprender a se amar. Então somos diferentes, vamos encontrar irmãos diferentes. Nem sempre vamos agradar a todos, cada um com seu ponto de vista, cada um com a sua opinião. Então, o que Jesus nos propõe? É que nós possamos conviver da melhor maneira com esta família. Porém, precisamos fazer o nosso melhor. Através de quê? Do nosso comportamento, da nossa atitude, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, junto a esses que convivem conosco. Então, se eu vivo e convivo com alguns que eu não tenho nem tanta afinidade assim, é porque precisamos compreender que somente no relacionamento familiar é que nós vamos construir este amor para um dia nos tornarmos na grande família universal. E não é muito fácil de entendermos isso. Por que não é muito fácil? Porque se Jesus falou para a gente que devemos honrar pai e mãe, se Jesus falou para a gente desta forma, por que agora ele fala de abandonar, deixar os nossos pais para segui-lo? Quando Jesus fala isso, ele não está falando para a gente seguir. Ah, me segue, vamos para lá, vamos para cá. Não é isso. É seguir o quê? Seguir a moral cristã do Cristo. Vamos trazer para o nosso entendimento Paulo, Quando Paulo passou pela estrada de Damasco e que ele se converteu aos ensinos do Mestre Jesus, ao cristianismo, e que ele saiu a divulgar o cristianismo, ele não deixou seu pai? Ele não deixou sua irmã? Ele não deixou a sua mãe? Ele não deixou a namorada que ele nem conseguiu ter? Não deixou filhos porque ele não teve. E ele não deixou todo o império dele da vida material? Claro que ele deixou. Por que ele deixou? Porque ele escolheu seguir a moral cristã. Ele escolheu seguir o Cristo. Só que chegou um momento que Paulo precisou retornar à sua casa. E aí ele vai encontrar o seu pai.
quando seu pai o recebe com muita frieza, muita grosseria, uma atitude cruel com ele. Paulo em nenhum momento retrucou seu pai. Paulo ouviu o seu pai. E o seu pai então fala para Paulo: Paulo, você vai precisar fazer uma escolha. Ou você vai escolher a mim, ou você vai precisar escolher o Nazareno. Paulo, que já estava em prantos, virou para o pai e falou: Pai, por piedade acolhei-me. Ele estava muitos dias caminhando, estava com febre, estava doente, e ele precisava de um repouso, de um acolhimento. E ele buscou o pai. Porém, o pai pediu para que ele fizesse a escolha. E aí Paulo vira e fala com seu pai: Pai, eu e o Senhor precisamos do Cristo. O pai apenas observou e falou: você já fez a sua escolha. E assim Paulo foi embora da casa do pai. Mas Paulo escolheu o quê? Paulo amava o pai, mas Paulo escolheu seguir a moral cristã. Paulo fez a melhor escolha dele. Porém, se o pai de Paulo viesse precisar de Paulo no futuro, Paulo iria com Cristo ajudar esse pai. Porque foi dessa forma que ele aprendeu com Jesus. E assim somos nós. Nós precisamos seguir a moral do Cristo, a moral cristã, renovando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nosso sentimento diante de nós mesmos e da nossa convivência com o nosso próximo. Então, deixar pai e mãe não é abandonar de fato, mas é sim seguir o Cristo, a moral cristã, conviver com os nossos familiares, mas fazendo o nosso melhor, como Cristo nos ensinou, seguindo o exemplo dele. E aí eu trago Teresa d'Ávila no livro da vida, quando ela diz para a gente no capítulo 21, no item 6, ela expressa um sentimento que, após conhecer as verdades divinas, a vida no mundo e a necessidade de cuidar do corpo, tornaram-se um cativeiro para ela. E aí, não é esse cuidar do corpo, de banhar-se, de se cuidar, não, mas é dar ao corpo um valor maior do que o corpo espiritual, o espírito. Então, foi isso que ela ficou, bem atenta. E ela traz também no item 9, ela afirma que a alma que atinge esse estado passa a ter um pensamento habituado a entender a verdadeira verdade, vendo tudo o mais como um jogo de meninos. Ou seja, ela coloca, que as verdades são as verdades do Cristo, que é a moral cristã. E as coisas materiais que a gente costuma dar muita ênfase, elas colocam como um jogo de meninos. Então, o que nós precisamos fazer, é seguir a moral cristã. Abandonar pai e mãe não é, de fato,
São metáforas, palavras alegóricas. Mas sim, estar com os pais, estar com os nossos familiares, mas seguindo a moral cristã, que é essa moral que nós estamos estudando diariamente com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta moral. E Paulo de Tarso continuou seguindo a moral cristã e deixou para a gente muito ensinamento. E quem quiser saber mais, é só ler o livro Paulo Estrevo, que é um grande livro para cada um de nós. Então, que Deus muito nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estudo, pelos esclarecimentos, por essa abençoada doutrina espírita. Obrigada a esses benfeitores amigos que nos ampararam, nos sustentaram durante todo o estudo. Mas peço a Ti, Senhor Jesus, que permaneça conosco, porque muito precisamos de Ti. Então, que seja em nome dessa espiritualidade amiga, que seja em Seu nome, Senhor Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus Pai, que de nossa parte possamos dar por encerrado o estudo do encontro com o Evangelho na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Paz e bem a todos.